Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos dar continuidade aí a esse conjunto de aulas. Nós estamos vendo o início do nosso livro 2, não é mesmo? Já vimos lá um pouquinho do extrativismo, já vimos na última aula um pouquinho aí da agricultura, né? E hoje nós ainda dentro disso que nós chamamos de agropecuária, sobrou como nossa responsabilidade hoje dar uma olhadinha na atividade da pecuária em si, né? Também acaba sendo uma atividade que ela é uma atividade muito importante no Brasil, né? A gente sabe que o mundo inteiro hoje tem uma demanda muito forte pelas chamadas proteínas animais. E não é todo mundo, por assim dizer, que pode se dar o luxo de reservar uma parte muito significativa do seu território para essa atividade econômica. Correto? Nós podemos. Porque nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos tendo aí justamente um espaço, por assim dizer, que ele é um espaço gigantesco. Na pecuária, muito parecido com o que acontece na indústria, nós acabamos encontrando o quê? Você tem, por assim dizer, também duas realidades socioeconômicas muito diferentes, né? Se você voltar um pouquinho lá na aula anterior, nós estávamos vendo o quê? Realidade do campo brasileiro para a agricultura, você tem aquele agronegócio e tem a agricultura de base familiar. Uma extremamente rica e outra extremamente pobre, né? Pecuária ela não é muito diferente disso também, certo? Você tem essa grande pecuária, muitas vezes ela relacionada com uma coisa que a gente chama de agroindústria. Então isso é muito comum no Brasil e hoje em dia. O que é a nossa agropecuária relacionado com essa agroindústria? Ela mais ou menos se resume a essa imagem que eu trago aqui para você, certo? O que você pode perceber nessa imagem? Então tá assim, ó, pecuária intensiva em fazenda localizada no estado de São Paulo. Um monte de vaquinha tá lá, boizinho, e eles estão num coxo, e você pode ver claramente que nesse coxo nós temos ração. Então esse é um tipo de pecuária que nós acabamos sendo, que ela recebe a denominação de intensiva. Por que pecuária intensiva? Porque ela tem um grande investimento do quê? Principalmente de capital. Menos mão de obra e menos espaço. Então essa vaquinha ela vai tratar de fazer o quê? Ela é criada num confinamento. Nesse confinamento nós acabamos tendo aí que todo santo dia ela vai receber a sua ração balanceada, geralmente muito rico em proteínas para que ela se desenvolva muito rápido, certo? Se é, por exemplo, um gado de corte, ele vai ter ou vai chegar a uma idade de abate muito rapidamente, pode ser até 50% do outro modelo que eu já vou ver até com você aqui. Você pega hoje a qualidade dessa carne, ela vai ser uma qualidade imensa. Por quê? Porque, primeiro, ele é mais jovenzinho. Segundo, a ração é balanceada. A gente sabe que hoje existe uma preocupação com a saúde humana. As pessoas não querem, por exemplo, consumir em grande quantidade aí a tal da gordura animal, né? Traz problema cardiovascular, isso aí é um rolo sem tamanho. Opa, então eu quero uma carne mais magra, vai lá então. Não deixa ela engordar, dá menos caloria, mais proteína, faz toda uma dieta balanceadinha aí, que ela vai ficar feliz. A mesma coisa se ela for produtora de leite. Você alimenta ela de forma correta, ela não gasta muita energia e vai produzir quantidades muito significativas de leite diariamente, né? Então esse é um tipo que nós encontramos aí, correto? Essa aqui é a pecuária, melhor dizendo, intensiva. Ela é uma pecuária muito importante.
Antes de nós vermos a segunda tela, como eu falei para você o quê? Existe a pecuária extensiva, de base familiar, né? Geralmente ela é fruto lá de uma agricultura, de uma propriedade familiar. Vai ter lá 1, 2 vaquinhas, produz o leite, de vez em quando a carne, os frangos e assim por diante. Mas essa pecuária, geralmente a gente não se preocupa tanto em estudá-la aí, tá? Além dessa produção do gado leiteiro, do gado de corte, que o mundo inteiro tem interesse nesse consumo, o Brasil ele não se reduz apenas e exclusivamente às vaquinhas e boizinhos. Nós vamos acabar tendo uma pecuária, da mesma forma que ela é uma pecuária intensiva, que ela é uma pecuária muito significativa. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui volta àquela imagem que nós temos lá atrás. Cada boizinho dele, esse aí, ele vai tratar de fazer o quê? Vai significar uma certa quantidade de cabeças, né? Olha lá, ó. Então nós acabamos percebendo que temos o que aqui? Essa região sul do Brasil, bem como o centro-oeste, parte do cerrado que entra aqui no nordeste, existe, por assim dizer, essa atividade é muito significativa. Daí nós vamos perceber, por exemplo, o nordeste brasileiro. Você já não tem um rebanho significativo, muito menos na Amazônia. Apesar de nós encontrarmos o quê? Estão avançando sobre a Amazônia. Há pouco tempo nós vimos, né, tomou conta da mídia aí, preocupações com as matas. Estavam as queimadas acontecendo em grande quantidade. Muitas dessas queimadas da Amazônia é justamente para esse boi da Amazônia entrar. Fogo na mata, vem a passagem, você planta a passagem e tá aí, ó, gigantesco, que é a quantidade justamente de animais que nós temos aí, tá? Então essa é talvez aquela pecuária mais significativa do Brasil em número. Mas como eu falei para você, nós não somos só boi. Existem outros tipos de pecuária também. Olha lá, ó, que coisa interessante. Essa aqui é a nossa produção de suínos. Também de acordo com o tamanho do boizinho aí, o que acaba acontecendo? Você acaba percebendo aí que é a produção. Então perceba você que essa região mais ao sul do Brasil aqui, é que nós encontramos, principalmente no estado do Paraná, né? Sudoeste do Paraná, o noroeste de Santa Catarina, a produção é uma produção gigantesca. São grandes frigoríficos. E esses frigoríficos, geralmente, esses produtores, eles estão associados aos frigoríficos. E esses frigoríficos aí, eles fazem parte de grupos que são grandes produtores nacionais e internacionais. Então o que nós produzimos aqui vai ter um destino muito forte para diversas regiões do planeta. Os asiáticos consomem esse suíno muito. Só para você ter uma ideia, essa região do Paraná e Santa Catarina, ela também é uma grande produtora de milho. Só que ela não exporta milho. O que acaba acontecendo com ela? São esses rebanhos que vão consumir em grande quantidade. Você tem até Goiás, Distrito Federal, próprio Minas Gerais, a presença dessa produção. Mas ela não é de forma nenhuma produção significativa. É aqui nesses dois estados que nós temos uma forte concentração desses suínos aí. Olha lá, ó. O que também não é muito diferente da produção de aves, principalmente os frangos. O que acontece aí, ó? Você perceba que o restante do país não existe uma produtividade muito significativa. É basicamente os estados do Centro-Sul, São Paulo, parte do Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, que mais uma vez tem um destaque muito grande, né? Então é esse tipo de pecuária aí que a gente está falando, produção de aves, produção de frangos, tá? Quando nós falamos dessa questão brasileira, além de toda essa produção agrícola e pecuária, como você pode bem perceber aí, que ela é maravilhosa, o que mais que nós encontramos? Existe um problema muito sério aí. E esse eu quero que você preste uma atenção muito especial. Por quê? Porque é um problema que nós acabamos tendo aí
que é estrutural, e eu já adianto para você. Ano que vem você vai estar preocupado com o teu vestibularzinho, não é mesmo? Isso aqui é questão muito comum em concurso de vestibular. O que eu estou falando? Da estrutura fundiária brasileira, certo? O que é que nós acabamos encontrando? Esse mapa eu retirei lá do seu livro e você pode ir lá folheá-lo com mais calma. Existem outras tabelas que você pode ir treinando a sua interpretação aí. Mas quando falo em estrutura fundiária brasileira, eu quero que você tenha uma coisa na sua cabeça, certo? Como é que a gente resume essa ideia de estrutura fundiária brasileira? Assim, a estrutura fundiária brasileira, ela é muito concentrada. Então, através da leitura desses dados, nós acabamos percebendo que existe uma parcela muito pequena de pessoas, que elas têm muitas terras, e uma parte muito significativa de brasileiros que não têm acesso a essas terras. Só para você ter uma pequena ideia, 1% dos proprietários rurais do Brasil, eles possuem 50% da área rural brasileira. Isso se chama concentração fundiária. Isso é uma coisa típica de uma região, de um país que tem um sistema agrícola muito arcaico, muito velho, atrasado. Você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, você vai no Canadá, onde nós temos aí, aquelas produções agrícolas de alto nível e mais desenvolvida, isso aqui não existe. Então, geralmente a produção agrícola vai tratar de fazer o quê? Ela vai tratar de estar concentrada na pequena e média propriedade. Você imaginar áreas gigantescas na mão de uma pessoa, de uma família, e o pior de tudo isso, que existe uma quantidade grande dessas propriedades aqui que elas não são utilizadas. Ela fica basicamente em estoque. Por quê? Você imaginar, por exemplo, essa região aqui do centro-oeste, Mato Grosso e Goiás. Vou pensar eu aí há 60, 70 anos atrás, não tinha valor nenhum a terra. Hoje o que nós acabamos encontrando nessa terra aí, ela tem um valor muito alto. Então quem deixou de herança muita terra lá, para as pessoas de hoje, foi motivo de enriquecimento muito forte, mas isso não está certo. Constituição de 1988 fala da função da terra, função social da terra. A terra tem que produzir, a terra tem que empregar. E isso aqui não está acontecendo. Aí que você tem que tomar cuidado. Solução para isso aqui? Reforma agrária. Constituição de 1988 também mostra como deve ser feita essa reforma agrária. Se a terra é improdutiva, vai lá e indeniza o dono, e o Estado tem que fazer a redistribuição disso. Só que o Estado não faz. Existem interesses muito grandes por trás. E como existem interesses muito grandes por trás, dá uma olhada nessa outra tabelinha aqui, ó. Conflito de terra no Brasil no ano de 2015. Então, se a gente for percebendo ocorrências, ocupações, acampamentos e assim por diante, nós temos problemas que são problemas muito graves, problemas muito severos quanto a essa produção aí, certo? Então isso gera problemas de violência no campo. Esses problemas de violência no campo aí não são nada legal, Não é só porque é a violência em si, também são vidas de pessoas que estão em risco ali, Mas a imagem do Brasil lá fora pega muito mal. A imagem do agronegócio brasileiro não fica nada legalzinho, tá? Então nós temos que pensar nessa realidade também. Ah, mas eu sou contra a reforma agrária, eu sou a favor da concentração. Pode até ser, mas se aparecer a questão na tua prova, teu vestibular um dia, você tem que ir lá marcar que basicamente nós encontramos o quê? Que se faz necessária a reforma agrária no Brasil, porque terras bem distribuídas, elas são características de uma estrutura fundiária moderna, de um campo moderno no campo. Legal, né? Tá certo? Então vamos ver lá, ó. Como não poderia ser diferente, dá uma olhada na telinha aí, ó. Para você brincar, existem lá o desenvolvendo habilidades. Todos os exercícios do desenvolvendo habilidades, página 729, página 730, dá uma olhadinha lá, que eu tenho certeza absoluta que você vai se dar bem aí se você fizer esse exercício. Tem muita informação que você vai acabar percebendo lá, certo?
Então isso aí é legal, presta muita atenção. Tudo bem? Tudo certo? Então tá bom, um grande abraço.